João 16, do 7 ao 15. Essa passagem tem como título a missão do Consolador. Nós vamos fazer uma leitura alternada, João capítulo 16, do versículo 7 ao 15. Os amados acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Vamos orar? Nosso amado Deus, nosso bendito Pai, nós estamos aqui, continuando, Senhor, na nossa adoração, no nosso culto ao Teu santo nome. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, sobre quem falaremos aqui, nos ilumine, nos fortaleça, abra o nosso entendimento, seja de fato, e é de fato, Pai, como diz a palavra de Deus, o ajudador, o consolador de Deus, vindo da parte do Pai e do Filho sobre nossas vidas. Pai amado, que não venhamos, Pai, com as nossas atitudes, pensamentos e posturas, Pai, apagar o Espírito em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, na transmissão da Tua preciosa palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, o capítulo 16 do Evangelho de João faz parte de um contexto maior chamado de discurso de despedida do Senhor Jesus Cristo. Perto da sua morte, da sua ressurreição e ascensão, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar com seus discípulos, e essa fala, intitulada como discurso de despedida, começa do capítulo 13 e vai até o capítulo 17 de João. O que é que o Senhor está fazendo nesse momento aqui no capítulo 16? Ele está preparando os discípulos, está anunciando o que ia acontecer. E o que é que vai acontecer? Segundo o Senhor Jesus Cristo, nesse contexto, irá acontecer a sua morte, ressurreição e ascensão para ficar intercedendo por nós à destra do Pai. Agora, observe aí na sua Bíblia, desde o início do capítulo 16, os 6 primeiros versos, Jesus Cristo ele faz um alerta aos seus discípulos. E ele diz aos discípulos que eles enfrentarão a hostilidade do mundo, a hostilidade sobre todos aqueles que seguem o caminho, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz aos discípulos, por exemplo, observe o versículo 2, ele vai dizer aos discípulos que eles serão expulsos das sinagogas e algumas pessoas até os matarão, e vão estar fazendo isso imaginando que estão prestando culto a Deus. E aí é necessário, na visão do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse contexto, alertar os discípulos quanto a essas verdades. E esse alerta, ele é fundamental você e eu compreendermos para que venhamos entender melhor o ensino de Cristo aqui sobre a pessoa do Deus Espírito Santo,
sobre a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o Ajudador, que vai ser enviado da parte do Pai e do Filho quando o Senhor ascender ao céu. Mas só que, observe o versículo 6. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo provocaram tristeza no coração dos discípulos. Os discípulos entenderam que Cristo iria partir para junto do Deus Pai e eles iriam como que ficar sem a presença física do Senhor. E o sentimento que tomou os discípulos foi que eles iriam ficar órfãos, sem a presença gloriosa, poderosa, confortadora, a presença do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Mas aí é nesse contexto que Cristo faz a revelação que está aí no versículo 7. Essa revelação, ela é surpreendente, e por isso a gente tem que entender esse discurso como toda uma preparação para anunciar a vinda do Espírito Santo de Deus. Observe o versículo 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O que é que o Senhor está fazendo? Vendo a tristeza dos discípulos, Ele está dizendo: olha, a minha partida para junto do Pai não será para vós outros perda. Não será para vocês, discípulos, vocês se sentirem sós, pelo contrário, virá o outro, o Consolador, que é igual à minha essência, poder, autoridade, divindade, e ele vai ter um papel essencial, não somente na vida de vocês, da igreja, mas do mundo todo, e tudo o que ele faz tem como propósito glorificar o nome e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, eu quero meditar com os amados sobre a missão do Espírito Santo. Observe, o título aí na Bíblia é a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, enquanto Consolador, é, em primeiro lugar, de fortalecer a igreja. Observe mais uma vez o versículo 7. Observe a parte final. O Consolador, ele virá sobre os discípulos, sobre a igreja, e vai fortalecer, fazendo o quê? Vai fortalecer a igreja, anunciando as coisas, as verdades, os ensinos de Cristo, quando ele enviar o Espírito Santo. Observe que o Senhor usa para falar do Espírito Santo o Consolador. Olha que nome precioso o Espírito Santo tem para com a igreja. Ele é o Consolador da igreja. Ele é quem fortalece, quem ajuda, quem auxilia a igreja, porque o significado de Consolador no texto original é sinônimo de advogado, ajudador, aquele que é chamado para estar junto. E aí nós entendemos porque Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Qual é a ligação que nós fazemos do Emanuel com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo na sua vida é o Espírito de Deus Pai, é o Espírito de Cristo Jesus na nossa vida. Cristo está em nós através do seu Santo Espírito. Por isso ele é o Emanuel, o Deus Espírito Santo conosco. Os discípulos estavam tristes, como eu falei, angustiados com a revelação da partida do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que o Espírito Santo, ele é agora na presença e na vida dos discípulos? Ele é conforto, ele é consolo. Ou seja, Cristo vai dizer que o Espírito Santo é essa presença pessoal, poderosa, confortadora, consoladora e permanente de Deus na vida deles. Aí nós lembramos, amados, quando Cristo fala sobre enviar o Espírito Santo, nós lembramos de que passagem de Atos? Atos, capítulo 2, o dia de
Pentecostes. O cumprimento dessa promessa que está aqui em João 16, versículo 7. O Espírito Santo vindo sobre a igreja para capacitar a igreja com poder, com unção, autoridade e intrepidez para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento em termos da pessoa do Espírito Santo de Deus? Que no Antigo Testamento o Espírito Santo cumpria o mesmo papel que no Novo. Ele regenerava, ele habitava, santificava, justificava no Messias que ainda iria vir, mas ele continua fazendo o mesmo papel. Qual é a diferença no Pentecostes? Que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a igreja para capacitar todos os filhos de Deus e não somente a liderança do povo, como era no Antigo Testamento. Então, como aplicar essa verdade à sua e à minha vida? O Espírito Santo continua sendo sobre você e sobre mim o Consolador. É Ele que consola você, é Ele que te conforta, é Ele que traz paz em meio às aflições, é Ele que te fortalece e fortalece a igreja para cumprir a missão que Deus deu, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A missão do Espírito Santo. A segunda lição, amados, a missão do Espírito Santo é convencer o mundo. Observe aí versículo 8 na sua Bíblia. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por intermédio do que, amados? Da pregação do Evangelho. Observe, o Espírito Santo na Escritura, ele não é revelado como uma energia, como uma força. Ele é uma pessoa divina, ele tem a mesma natureza, essência, poder, autoridade, dignidade do que Deus Pai e Deus Filho. Ele é Deus, e Pedro fala isso para Ananias e Safira em Atos. Ou seja, quando aquele casal mentiu, ele mentiu para Deus, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. Observe, o Espírito Santo aqui, ele tem o papel de capacitar a igreja ao quê? A evangelizar. É maravilhoso que a Escritura fala o seguinte: olha, vocês não devem se preocupar quando estiverem na presença de reis, juízes, autoridades sobre a terra. Por quê? Porque quem capacita a igreja é o Espírito Santo. Quem fala através da igreja é o Espírito Santo, a palavra de Deus, o evangelho poderoso da salvação. E aqui o Senhor está dizendo que o Espírito Santo, ele é ativo. Observe, o Espírito Santo, enquanto terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, ele nunca é passivo. Ele é ativo na igreja. Ele é ativo na vida do crente. Claro que através, infelizmente, de uma prática contumaz do pecado, nós podemos tanto entristecer como apagar o Espírito Santo na nossa vida. Isso é bíblico. Mas, amados, quando se fala de evangelização, cumprir o ID, pregar o Evangelho, o Espírito Santo, ele é ativo, e ele é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Observe, o Espírito convence do pecado. Observe aí na sua Bíblia, versículo 9. Do pecado, por quê? Jesus Cristo diz: porque não creem em mim. É impossível uma pessoa crer em Cristo sem o operar do Espírito Santo. É impossível. É o Espírito Santo que toca, que convence, que regenera, que vai trabalhando, fazendo com que toda aquela muralha carnal e pecaminosa caia por terra. É Ele que abre entendimento, abre o coração,
tira as escamas dos olhos, desentope os ouvidos para ouvirmos a mensagem do Evangelho. E ele vai confessar, ele vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque, irmãos, o maior de todos os pecados é não crer no Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já pensou sobre isso. O maior dos pecados é a incredulidade em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá em Apocalipse se fala palavras de juízo contra os moradores da terra incrédulos a Deus e ao seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, essa incredulidade condenada e que o Espírito Santo aponta para o juízo é incredulidade em relação a Cristo, porque é o Espírito Santo que ilumina os corações, mostrando o quê? A necessidade do arrependimento e da fé em Cristo. Ninguém se arrepende sem o toque do Espírito, ninguém tem fé sem o toque do Espírito, ninguém é convertido sem a ação do Espírito Santo. Observe agora o versículo 10. O Espírito Santo, além de convencer do pecado, ele convence da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O ensino de Cristo aqui é que a sua morte e a sua ressurreição provará não somente para os discípulos, mas para toda criatura sobre a face da terra, que ele é o único verdadeiro justo. Ele é o único verdadeiro justo. E a justiça de Cristo, ela é a única que é suficiente para salvar o pecador. Observe agora versículo 11. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 11 diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glória a Deus. O inimigo já foi derrotado, ele já foi vencido, e o juízo e a condenação dele é certa. Por isso o texto diz que ele já está julgado. Paulo vai falar em Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou sobre Satanás, sobre os demônios, sobre o anticristo, o falso profeta, sobre todos os seus inimigos, inimigos da igreja, quando ele morreu na cruz do Calvário. E quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Pense, o maligno é o valente que está o quê? Está amarrado. Ele está preso. E a casa dele, todo dia, para a glória de Deus, está sendo o quê? Saqueada. Todo dia pessoas estão entregando a vida a Cristo, porque Cristo amarrou o valente. Cristo, ele prendeu o valente. O valente não tem poder se o Senhor não permitiu o agir dele. Mas a casa dele está sendo saqueada todo dia para a glória de Deus. Observe, o Espírito Santo, ele está revelando que na vida eterna, para os que creem em Cristo, já não há nenhuma condenação, porque foram justificados em Cristo Jesus. Aplicando essa verdade à nossa vida, irmãos, olha como isso nos impulsiona a evangelizar. Olha como isso impulsiona a gente a falar de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O restante quem vai fazer é o meu Santo Espírito. É Ele que vai convencer. Não sou eu e você. Não é com a nossa persuasão que uma pessoa vai entregar a vida a Cristo. O nosso papel é semear, é regar, mas quem dá o crescimento é Deus.
Quem converte o homem é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o nosso papel é abrir a boca e falar de Cristo, falar da salvação em Cristo Jesus. A ação do Espírito Santo é soberana na salvação do pecador que crer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o nosso papel? Pregar e continuar pregando e sendo agentes do Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando nós pregamos, a palavra vai aos ouvidos, mas o Espírito Santo as leva ao coração. Olha que bênção é a ação do Espírito Santo na vida do pecador que se converte. A terceira e última lição, amados, é que a missão do Espírito Santo é guiar o crente na verdade. Observe, ninguém conhece a verdade, ninguém vai até a verdade, ninguém permanece na verdade sem o auxílio, a ajuda, a intervenção, o agir do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós defendemos que o Espírito Santo já habitava no crente no Antigo Testamento. Alguns vão dizer que não, mas nós cremos que sim, porque é impossível ao homem e à mulher continuar piedoso e piedosa sem o Espírito Santo habitar nele e nela. É impossível o homem permanecer na fé, crendo e perseverar até o fim para receber a coroa da vida, se o Espírito Santo não habitar, se o Espírito Santo não fizer morada, não tabernacular na vida do homem e da mulher de Deus. Observe os versículos 12 e 13, por favor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque a revelação, ela é o quê? Ela é progressiva. O Senhor, de forma progressiva, paulatinamente, vai revelando, porque não podemos suportar toda a revelação de Deus de uma única vez. E aqui o Senhor está dizendo, olha, para agora é necessário vocês entenderem que eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para junto de meu Pai, e de lá o Espírito Santo vai ser enviado da parte do meu Pai e de mim. É suficiente vocês entenderem isso agora. Agora, observe o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Observe o papel ativo do Espírito Santo. É ele que guia a toda a verdade. Amados, se não fosse a revelação de Deus, a execução do plano redentivo por Cristo e a aplicação ao nosso coração pelo Santo Espírito, não tinha como conhecermos a verdade e permanecermos nela. Por isso o Espírito Santo, ele tem como papel guiar os discípulos em toda a verdade. Por quê? Olha o papel do Espírito Santo. É por isso que a gente desconfia um pouco, e tem que desconfiar, de uma pessoa que quer aparecer demais, dizendo que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o papel do Espírito Santo de Deus não é apontar para si. O papel do Espírito Santo de Deus é glorificar quem? O Filho, Cristo Jesus. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que ninguém confessa que Cristo é o Senhor sem a ação do Espírito Santo de Deus. Olha a parte final do versículo 13. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é ativo, mas ele é ativo para apontar para Cristo.
Ele é ativo para usar a lei do Senhor e nos mostrar que não podemos por nós mesmos nos salvar. Somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Olha a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não apenas fortalece a igreja, ele não apenas anima cada crente pessoalmente, ele não apenas convence os incrédulos, mas ele ensina o crente. Nós devemos estar, amados, disponíveis ao ensino do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser ensináveis pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina, quem nos guia durante a caminhada cristã na verdade. E quem é a verdade? O Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, qual é a missão do Espírito Santo? Revelar as Escrituras, iluminar o entendimento humano, dar sabedoria para compreendermos a palavra e aplicarmos a sua verdade, a verdade do Espírito, a verdade do Pai e do Filho na nossa vida. E observe, além disso, ele glorifica a Cristo. O Santo Espírito de Deus não busca atenção para si mesmo, ele busca a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, diante dessas verdades tão preciosas, o que você e eu nós devemos fazer enquanto resposta a essas verdades? Nós devemos buscar mais e mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar, conversar com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos estudando na EBD sobre a Trindade. E nós sabemos que as três pessoas da Trindade, elas têm honra, direito por natureza divina a serem glorificados. Nós glorificamos, nós exaltamos, cultuamos, bendizemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falamos com Deus triuno. Devemos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E como? Através da oração, do estudo da palavra, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos transforme por meio da palavra de Deus. Para concluir, observe o texto de João 16, 7 a 15, vai nos ensinar de forma bem objetiva que o Espírito Santo, ele é fundamental na vida cristã. O Espírito Santo é fundamental na vida do crente. Por quê? Ele nos fortalece, fortalece a igreja, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele nos guia na verdade, ele glorifica ao nosso Redentor. Diante disso, eu pergunto a você, qual tem sido a sua relação com o Espírito Santo? Como você tem se relacionado com ele, convivido com ele? Você tem permitido que ele te fortaleça? Pode soar estranho. Como é que eu posso permitir ou não permitir o Espírito Santo me fortalecer? Você pode permitir ou não permitir, buscando ou deixando de buscar a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Você tem confiado nele para transformar vidas quando você compartilha do Evangelho? Que a nossa oração hoje, amados, possa ser a de nos submetermos ao agir do Espírito Santo, permitindo que ele venha nos consolar, nos confortar, nos fortalecer, nos animar, nos dar intrepidez para viver a vida que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós venhamos viver.
e viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra ao pastor Edson.